Nesta semana, vamos iniciar o estudo do Sermão do Apóstolo Paulo para os Efésios. Vamos ver quais eram as mensagens do apóstolo Paulo para a igreja, qual era o empenho, o interesse, qual era o foco da mensagem do apóstolo Paulo para os Efésios. Primeiramente, irmãos, vamos dar uma recordada nos tempos. No ano 52 depois de Cristo, Paulo fez uma visita a Éfeso, uma breve visita. Depois dos anos 53 a 56, portanto, durante 3 anos, ele estabeleceu a igreja de Éfeso. Não somente estabeleceu a igreja de Éfeso, como tornou Éfeso um centro de pregação do evangelho, de divulgação do evangelho. A administração da igreja cristã nascente estava em Éfeso, nesse período, juntamente com o apóstolo Paulo. Mas agora, no ano 62 depois de Cristo, portanto, 6 anos depois de que Paulo saiu de Éfeso, ele escreve a carta para a igreja. E nesse momento ele estava em Roma, preso em Roma. Bom, após 6 anos, a igreja estava desanimada, a igreja tinha perdido o seu entusiasmo. Tempos difíceis, tribulações, lembram? A cidade de Éfeso era uma cidade difícil, uma cidade pagã, com culto pagão, um centro de peregrinação religioso pagão. E por isso, então, a igreja vinha se desanimando. E Paulo precisava agora reanimar a igreja. Como é que ele podia reanimar a igreja? Como ele podia fazer com que essa igreja que estava ficando desanimada, que estava ficando sem graça, como ele podia animar essa igreja? A única maneira, irmãos, de animar a igreja cristã, seja ela em qualquer tempo, é apresentar o plano eterno da salvação em Jesus Cristo. Por que a igreja cristã existe, irmãos? A igreja cristã existe por causa do Senhor Jesus Cristo e por causa do plano de Deus de salvação, por causa do evangelho, por causa da pregação da salvação, da redenção através do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, então, Paulo queria agradecer e louvar a Deus pelas bênçãos derramadas. A maior maneira de nos animarmos, irmãos, é lembrar das bênçãos que Deus nos tem feito, é agradecer. Quem sabe gratidão é a melhor maneira para nos animarmos. Quem sabe não, eu estou certo, irmãos, que gratidão é a melhor maneira para nos animarmos. Mas ainda esse plano de salvação, o apóstolo Paulo ia declarar para os Efésios, havia sido definido por Deus antes da fundação do mundo. Esse era o mistério de Deus, o mistério de Deus que tinha sido revelado no Senhor Jesus Cristo. O título da nossa lição é O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. Qual era esse glorioso plano? Era o plano de salvação, era o Evangelho eterno. E veja o texto de Efésios, capítulo 1, verso 3, o nosso verso para memorizar desta semana. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeiro, irmãos, agradecer a Deus, bendito Deus o Pai, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos, que bênçãos? Bênçãos espirituais. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos somente em bênçãos materiais. Mas o Senhor nos abençoa também e principalmente com bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais que vêm das regiões celestiais, conforme diz o verso, que vêm da morada de Deus. O texto que vamos estudar nesta semana é o texto de Efésios 1, capítulos 3 a 4. Ele retrata as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Veja, por favor, aqui os temas da lição desta semana. 3 temas principais. Primeiro, em Cristo, Deus nos concede dons. Que dons que o Senhor nos concede em Cristo? Os dons espirituais. Eleição, adoção, redenção, perdão, alegria da salvação, unidade, harmonia da humanidade e a presença do Espírito.
Veja, irmãos, que dons maravilhosos: eleição, adoção, redenção, perdão, alegria, unidade, harmonia. E a presença do Espírito Santo, como sinal de Deus, ou seja, um pagamento antecipado, adiantado do que ainda deverá de vir na vinda de Cristo. O Senhor nos dá, além dos dons, nos dá a garantia da salvação mediante o Espírito Santo. Mas ainda outro tema da lição é a nossa resposta às dádivas de Deus. Nossas respostas à dádiva de Deus devem ser louvor e adoração em Cristo e para Cristo. Mais ainda, no Espírito Santo, experimentamos uma antecipação da nossa futura vida eterna. Sabe, irmãos, quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, quando vivemos de acordo com o Espírito Santo, nós estamos demonstrando na nossa vida uma antecipação do que vai ser a vida eterna, de como vai ser a vida eterna, de quão feliz será a vida eterna. Vamos nessa semana estudar esses versos, esses 11 versos que o apóstolo Paulo fala das bênçãos de Deus em Cristo. As bênçãos que recebemos, as bênçãos espirituais, que vêm, conforme o verso 3, das regiões celestiais, isso quer dizer, vem da morada de Deus, vem diretamente do céu para nos abençoar, para fazer parte da nossa vida. Vamos então orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez vamos abrir a tua palavra durante essa semana e vamos estudar a tua mensagem. Nesta semana vamos estudar as bênçãos que o Senhor nos tem dado em Cristo e vamos louvar por elas, vamos agradecer por elas. Nos ajuda, portanto, através do teu Santo Espírito, para que sejamos iluminados, para entender da melhor maneira a mensagem que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, para cada um de nós, para a igreja naquele primeiro momento da história da igreja cristã, mas para a igreja hoje também, para a nossa igreja, no nosso tempo, no tempo que se aproxima da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, portanto, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, quero desejar a todos os irmãos um feliz estudo. Vamos estudar com afinco, mas especialmente vamos estudar com alegria a mensagem que temos para esta semana. Deus esteja com cada um de vocês.